Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Tá bom, então nós estamos estudando o livro de Tiago. E o livro de Tiago, ele traz para nós o seguinte. Primeiro nós vimos no começo do capítulo 1, Tiago capítulo 1, versos 1 a 18, ele fala que nós devemos ser perseverantes nas provações, nas provas. Depois fala que nós temos que ser praticantes da verdade. E agora, no capítulo 3, ele vai falar que a gente tem que ser ponderado com a língua. Cuidado com o que a gente fala. Então, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Ele fala, olha, alguém quer ser mestre, professor? Ótimo. Só que saiba que a responsabilidade é maior. Pense o que você vai falar, o que você vai fazer, porque Deus vai cobrar mais de você. Porque aquilo que você fala, você está influenciando os outros. Verso 2. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Então, nós, enquanto no mundo tropeçamos algumas vezes, devemos procurar melhorar, praticar a palavra, ser aperfeiçoados dia a dia? Sim. Aí ele fala, mas se alguém não tropeça no que fala, esse cara está perfeito. Por quê? Às vezes é difícil controlar essa coisa pequena que tem no meio da boca, não é? Principalmente quando a gente está com raiva. Mas não é só isso também. Em muitos momentos nós erramos na maneira como nós falamos. Então, a primeira coisa que ele fala para a gente é que a língua ela tem o poder de dar direção. Então, olha versos 3 e 4. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer e dirigir-nos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes, elevados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Então ele cita dois exemplos. O freio. A gente consegue levar o cavalo onde quer pelo freio que é colocado. O navio tem um leme pequenininho, pode ser grande que for, comparado ao navio é pequeno, mas direciona o navio aonde o timoneiro, aonde o piloto quer levar. Certo? Só que a língua a gente não consegue controlar. É pequena, a gente controla o cavalo, controla o navio, mas não consegue controlar a nossa língua. Do mesmo jeito que o freio direciona, que o leme direciona, a nossa língua pode abençoar, mas muitas vezes, em vez de abençoar, ela amaldiçoa. Outra coisa que fala sobre a língua é o poder destruidor dela. Versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, a língua é comparada com fogo. Você pega uma riscada de fósforo num lugar errado, põe fogo numa floresta inteira. Assim é o que a gente fala. A gente pode destruir a vida de uma pessoa por aquilo que nós falamos, pelas nossas palavras. E tem horas que você não consegue controlar mais, por mais que você queira. Falei uma bobagem, agora tem que controlar, só que o incêndio tomou conta da floresta. Às vezes a gente não pensa que aquilo que a gente fala pode ter consequências muito grandes lá na frente. E a gente pode destruir a nossa vida, mas especialmente a vida de outra pessoa também. Porque geralmente a gente vai falar mal dos outros, não da gente, né? Mas a gente tem que pensar muito no que a gente fala. Controlar nossas línguas e lembrar que ela tem um poder destruidor muito grande. Versos 7 e 8. A terceira figura. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Aí ele já comparou a língua com o leme e com o freio, que dá o poder de direcionar. Comparou com o fogo, que é o poder destruidor. E agora compara com o veneno de cobra. É veneno que pode destruir. O ser humano controla tudo que é animal. O ser humano controla um monte de coisa. Controla máquinas imensas, mas não consegue controlar a sua língua.
Versículos 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Então, vamos parar de ser incoerentes. Como que a gente pode abençoar alguém e amaldiçoar outra pessoa? Ou às vezes ao mesmo tempo a mesma pessoa. Uma hora a pessoa é o máximo, outra hora você quer destruir a vida dela. E nós começamos a minar o caráter, a atacar a pessoa. E aí começamos a difamar e falar coisas que vão destruir a vida de uma pessoa. Ou que vão contaminar um ambiente como veneno que entra no corpo e contamina o corpo inteiro. Somos chamados a aprender a dominar a nossa língua. A frear aquilo que nós falamos. Porque é muito incoerente nós agirmos dessa forma. Versos 11 e 12. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Aí ele fala, o problema sabe onde está? Na fonte. Às vezes a gente está tão preocupado com o instrumento, com a boca, aqui, com o que está dentro dos lábios, tem que pôr o esparadrapo. Mas o problema é o nosso coração, é a fonte da onde jorra. Em Provérbios capítulo 4, fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema é que nosso coração está contaminado. A amargura tomou conta de nós. Lembra que a gente estudou em Hebreus, que fala lá no capítulo 12, acho que é o verso 15, que fala assim, olha, não deixe que uma raiz de amargura vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Porque eu estou amargurado, eu só vou falar mal daquela pessoa. E eu vou contaminar o ambiente por aquilo. Então, às vezes a gente acha que é só a língua o problema. A língua é a evidência do problema. O problema está no meu coração. Porque eu estou amargo, porque eu quero falar, porque eu me acho melhor que os outros, por isso eu posso falar mal de todo mundo. Porque eu me sinto superior aos outros, aí eu quero rebaixá-los com aquilo que eu falo. A fonte, o coração, da onde sai, é que é o problema. Verso 13. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com mansidão da sabedoria. Então, você se acha sábio? Mostre pelo seu procedimento. Seja manso, não fale mal dos outros. Tenha um proceder adequado. Porque é fácil você querer mostrar conhecimento falando o que você sabe. Mas a sabedoria ela é diferente. É o conhecimento colocado em prática. Então você é sábio de verdade, você vai mostrar isso pela maneira como você fala, pela maneira como você se porta, pela maneira como você trata os outros. Por isso que fala em mansidão. Porque a mansidão é a maneira como eu trato aquele que está do meu lado. Então, olha só, o problema está no coração. Vamos mostrar o que está aqui dentro? Às vezes o que está dentro é amargo. E é por isso que a nossa língua fala e amaldiçoa e destrói. Mas o Senhor está falando, mostre a sua mansidão, a sua sabedoria, através da maneira como você vive e como você fala e como você se porta. Verso 14. Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vanglorieis, nem mintas contra a verdade. Então, se tem inveja no coração, amargura, sentimento faccioso, divisão, olha, não fique orgulhoso por causa disso. É vergonhoso ter isso. O coração está contaminado, não minta contra a verdade. Porque você pode falar, está tudo bem, mas dali um pouco você está falando mal mesmo, porque o seu coração está contaminado pela inveja, está contaminado pela amargura, está contaminado pelo sentimento faccioso de divisão, os meus e os outros. Então, vamos ser coerentes. Não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Se eu sou sábio, entendido, eu vou mostrar pela maneira como eu me porto e pela maneira como eu falo. Agora, se o coração está contaminado, eu não vou conseguir mostrar. Versículo 15. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Então, essa sabedoria que
fala mal, que produz divisão, que essa astúcia que destrói a vida e caráter de pessoas, com a língua que é o fogo que alastra e destrói tudo, ou que é o veneno que contamina todo o ambiente, essa sabedoria não vem de Deus. Ela é terrena, a minha versão diz animal e diabólica. Então a verdadeira sabedoria é mostrada pelo procedimento, é mostrada pela mansidão. Agora, quando tem amargura, quando tem inveja e sentimento faccioso de divisão, essa sabedoria não vem de Deus. Pode ser tratada como astúcia, porque é o que eu quero. Eu manipulo através das minhas palavras a vida dos outros, porque eu quero que todo mundo venha e faça o que eu quero. Versículo 16. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Então, onde tem inveja e contenda, vai dar tudo ruim. Só vai ter toda sorte de coisa errada. Qual o problema? É a fonte, é o coração. Dali vai sair só palavras para destruir. Dali vai sair só coisas que vão contaminar o ambiente. Pelo contrário, a solução, verso 17 vai falar para a gente. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela é totalmente diferente. E aí ele começa a dar as características. Em primeiro lugar, ela é pura. Ela não está contaminada com a inveja, ela não está contaminada com a amargura, ela não está contaminada com a cobiça, ela é pura. A fonte é lá do alto, a fonte é Deus. Aí ela é pacífica, quer dizer, ela vai produzir paz e não contenda, e não divisão, e não destruir o bosque, e não o veneno que entra no ambiente. A sabedoria que é lá do alto, ela é indulgente, ela perdoa. Em vez de buscar a vingança, falou isso de mim? Você vai ver o que eu vou falar de você por aí. Não, ela é perdoadora. Ela é tratável. Quer dizer, se alguém chega para mim e fala, Valdir, cuidado com o que você está falando. Puxa, é verdade. Eu não devia estar agindo assim. Ele aceita o tratamento fácil porque ele quer andar direito. A sabedoria que vem do alto, ela lê um versículo da Bíblia e ela vê aquilo, opa, tem que mudar minha conduta. Ela é plena de misericórdia. Em vez de estar querendo arrebentar o outro, eu quero estender a mão. Ela é cheia de bons frutos, ou seja, o que ela produz é fruto agradável e bom que pode ser visto, que pode ser degustado, porque o que ele vai falar é para o bem. Ela é imparcial, ela não toma partido, ela não entra em facções, ela é sem fingimento, ela não é hipócrita, ela é verdadeira, genuína. Então o que nós precisamos é deixar de lado a sabedoria humana, animal e diabólica que causa divisão, que é a amargura, que é a inveja, que é a cobiça, e ir para a fonte certa que é Deus. Porque aí vai ser a sabedoria que vai produzir o quê? Coisas puras, pacíficas, tratáveis, cheias de misericórdia, sem fingimento. Então a solução está na sabedoria que vem do alto. E verso 18. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Semeie a paz, promova a paz. Que aquilo que eu falo seja algo que eu vou semear hoje e amanhã eu vou colher de bom. Eu estando no ambiente, eu vou procurar promover a paz em vez de promover a divisão. A sabedoria que vem do alto, ela produz isso na gente. Daria para a gente comparar com dois textos da Bíblia. Um está lá em Salmo capítulo 1 e o outro está em Jeremias 17. Os dois falam coisas bem parecidas. Então vou citar só Salmos 1, versos 1 e 2, que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque é dali que ele vai beber, ali que vai vir a fonte que vai alimentar o seu coração. Aí vai para o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, você tem que alimentar o seu coração com as coisas de Deus. Para quê? Para ter a sabedoria do alto. E aí o verso 3 fala assim: esse que se alimenta da palavra, e não da roda dos escarnecedores, e não do caminho dos pecadores, esse é como árvore plantada junto a ribeiros, que produz o seu fruto na estação certa.
E o texto de Jeremias 17 fala bem parecido do 5 até o 8. Então, quando nós olhamos esse texto, é o seguinte: vamos colocar nossas raízes no lugar certo. Se a gente coloca em Deus, a sabedoria do alto vem e produz o bom fruto. E a gente vai promover paz. E a gente vai falar coisas que abençoam. Agora, se a gente põe as nossas raízes na nossa inveja, na nossa cobiça, no que nós achamos, ou nas conversas que nós ouvimos por aí, nós acabamos contaminados por esse veneno, e a nossa língua vai produzir esse veneno, vai ser fogo destruidor. Eu não consigo controlar a minha língua se eu não tratar o meu coração, se eu não tratar a minha fonte. A solução está buscar a sabedoria lá do alto. Capítulo 4 até os 5, os 2 capítulos vão falar que aquele que ama o Senhor, ele deve ser piedoso no mundo. Então, capítulo 1, versos 1 a 18, falou que ele é o quê? Perseverante nas provas. Do verso capítulo 1, 19 e o capítulo 2 fala que ele é o quê? Praticante da verdade. Aqui no 3 ele é ponderado com a língua. E aqui somos chamados então a ser piedosos no mundo, que é o quê? A prática cristã. Piedade não é religiosidade, é prática cristã. Então, verso 1. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Da onde vem as confusões, as brigas, divisão de família, briga de casal? Da onde? Tem que ser do jeito que eu quero. Pronto. Vem dos nossos desejos. É porque eu quero assim. Então a fonte é o quê? A minha cobiça, o meu desejo. Por isso que tem tanta confusão. Porque eu não arredo o pé. Porque tem que ser do meu jeito. Se a gente aprendesse a semear paz e promover paz, em vez de ter que ser do meu jeito, nós teríamos famílias mais felizes, casamentos mais felizes, nós teríamos uma sociedade melhor, um ambiente melhor para se ver. Então a origem das contendas está aqui dentro, no meu coração, que quer as coisas do seu jeito. E hoje as pessoas são ensinadas a orar: Deus tem que ser do meu jeito. Quando Jesus orou o quê? Seja feita a tua vontade, não a minha. Capítulo 4, versos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. Matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Então ele fala o seguinte: nós brigamos por causa dos nossos desejos, por causa da nossa vontade, não é assim? Nós não queremos ceder. E aí ele fala: sabe por que a gente não tem às vezes? Porque a gente não pede. Aí você fala: não, mas eu estou pedindo e Deus não dá. Muitas vezes Deus não dá porque a minha motivação é errada. Porque pedimos mal. Na hora da aprovação, Deus me livra. Em vez disso eu devia orar: Deus, me dá sabedoria para que eu aprenda. Deus, eu quero um carro desse jeito. Deus, eu quero, a pessoa está apaixonada, quero tal pessoa. E Deus sabe, você não sabe o que você está pedindo, não conhece a pessoa. Tu que não conhece está pedindo besteira aqui. E olha só, muitas vezes, até as nossas orações estão contaminadas pela nossa vontade obstinada. Porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Isso contamina os nossos relacionamentos, contamina a nossa vida e contamina as nossas orações. A gente tem que aprender a orar certo, a pedir certo, pedir pela vontade de Deus e não para as coisas que nós queremos para deleite próprio, para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos prazeres. Versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, ele fala o seguinte: a gente tem que escolher. E ele começa forte: adúlteros. E aqui não está falando de uma traição conjugal, mas ele está fazendo uma comparação. O sentimento que Deus tem quando nós deixamos ele de lado
porque nós queremos status, porque nós queremos sociedade, porque nós queremos fazer as coisas erradas. Deus se sente traído. É um exemplo quando a gente vai estudar o livro de Oséias. O livro de Oséias, capítulo 1 e 2, fala de uma mulher adúltera e Deus fala, casa com ela. E aí o povo, coitado do Oséias, olha essa mulher, está enfeitando a cabeça dele o tempo todo. Olha, coitado do Oséias, olha essa mulher de novo aprontando. E aí Deus fala, você sabe por que eu não permiti isso? Para mostrar para vocês como eu me sinto com vocês. Porque vocês são igual a essa mulher. Porque vocês preferem o mundo do que a mim. A sua vontade do que a minha. E aí ele fala no verso 5 que ele tem ciúmes de nós. E é interessante isso, né? Porque o ciúmes humano, ele é possessivo. O de Deus é um ciúmes amoroso. Ele fala assim, poxa, eu queria tanto você comigo, mas você escolhe muito. E aí ele fala, faça uma escolha. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Versículo 6. Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, o ser humano, ele naturalmente ele é orgulhoso, ele quer as coisas do jeito dele. E Deus está falando, olha, Deus resiste o orgulhoso, o soberbo. E ele dá graça ao humilde. Não seja orgulhoso. Quando a gente está sendo orgulhoso, a gente está se levantando contra Deus. A gente está dizendo que Deus não tem o direito de mandar nas nossas vidas. Mas quando a gente se humilha, Deus estende a sua graça. Muitas vezes não temos a nossa oração atendida por causa do nosso coração arrogante. Mas quando nos humilhamos diante de Deus e falamos, seja feita a tua vontade, Ele estende graça. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tem gente que fala assim, você tem que resistir o diabo. E fica, eu resisto o diabo e lacra a porta e faz um monte de ritual. A única forma de você resistir o diabo é quando você se sujeita a Deus. Se eu não estou me submetendo à vontade de Deus, o diabo tem vez na minha vida. Se eu me submeto à vontade de Deus, ele não tem vez. Qual o jeito de resistir ele? Eu me submeto a Deus, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Então ele fala o seguinte, chegai-vos a Deus. Se você se chegar a Deus, Ele vai estender os braços de amor a você. E aí fala, purificai o vosso coração. Como? Não tenha o coração duplo. Lembra que ele falou? Eu tenho ciúme de vocês. Você é meu amigo ou amigo de Deus? Vocês pecam e vivem cheios de briga e contenda. Por quê? Porque vocês querem as coisas da sua maneira, do seu deleite. Então, como que eu vou limpar meu coração? É simplesmente lembrar, meu coração do Senhor, eu tenho que fazer a escolha. Ou eu sou dele, ou não. Eu sou amigo dele, ou eu sou amigo do mundo. Vamos nos achegar a Deus. E aí vamos experimentar o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Verso 9. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Então, pegue e afligi-vos, chorai e lamentai. Por quê? É arrependimento. É quando eu chego e digo, Deus me perdoe, eu ter realmente sido uma pessoa dividida, o meu coração está dividido, eu tenho sido amigo do mundo, Deus, eu tenho sido uma pessoa rancorosa, Deus, eu tenho falado mal dos outros, Deus, eu tenho feito coisas erradas, eu preciso da sua ajuda, eu preciso mudar. Isso é arrependimento. Eu reconheço meus erros, eu reconheço minha fraqueza e eu me lanço aos pés daquele que pode me ajudar. Verso 10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Quando a gente se humilha, Ele exalta. A ideia do homem é o seguinte, você não pode se rebaixar, senão os outros vão pisar em cima de você. A ideia bíblica é o seguinte, quando eu me humilho diante de Deus, quando eu me lanço diante dEle, Ele vai depois me ajudar e vai me dar vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre as áreas difíceis da minha vida, ou até em relacionamentos que eu estou precisando resolver. Vitória na família, vitória no casamento, vitória em todas as áreas. Versos 11 e 12. Não faleis mal um dos outros.
meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Então eu não tenho que ficar falando mal dos outros e julgando os outros, porque existe um juiz que é Deus. Quando eu estou julgando o outro e falando mal dele, eu estou querendo me colocar na posição de juiz, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. O único que tem direito de julgar é Deus. Versos 13 e 14. Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará amanhã. Portanto, o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Ele fala, olha, a gente faz planos. A gente sabe, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer uma viagem, eu tenho esse plano, essas coisas. Só que a gente se esquece da estabilidade que é esse mundo, da incerteza do amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se eu vou estar vivo, se eu vou estar em pé, se eu vou estar numa cama de hospital. Nós temos que ser menos presunçosos e lembrar que nós somos pequenos, o amanhã é incerto e eu preciso depender de Deus. Por isso, o conselho é o verso 15. Porque isso é o que deveis dizer. Se o Senhor quiser, havemos de viver e faremos isto ou aquilo. Ou seja, eu tenho planos, não é errado ter planos, mas eu vou submetê-los à vontade de Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho que reconhecer a minha posição. Me humilho diante de Deus e digo, Senhor, é o Senhor que sabe. Então, se o Senhor acha que esse plano é bom, se isso vai ser bom, eu coloco os meus planos nas tuas mãos. E se o Senhor quiser, então eu vou fazer. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossa presunção. Toda esta glória é maligna. Veja, quando eu acho que eu posso fazer, que eu mando na minha vida, eu estou sendo pretensioso, eu estou sendo presunçoso. Eu estou esquecendo da minha posição, que eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Então, vou me submeter ao Senhor. Verso 17. Portanto, aquele que sabe fazer bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que é certo para fazer. Se não faz, está pecado. Deus está falando para nós, olha, se submeta, coloque seus planos, coloque a sua vida nas minhas mãos, se humilhe, se arrependa, deixe de lado a sua cobiça, seus desejos, não fale mal dos outros. Se eu não faço isso, então como que chama? Se eu estou fazendo o contrário? Pecado. Verso 5, capítulo 5, versos 1 até 3. E depois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por traças. Os vossos ouro e vossa prata estão corroídos, e sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Ele fala para a gente cuidar com as riquezas, principalmente aquelas adquiridas de forma injusta. Mas a riqueza, ela é instável. Lembra que os conselhos que Paulo dá quando escreve a Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, ele fala, não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas. Não seja presunçoso achando que pelo fato de você ter condições, você vai conseguir realizar os seus planos. Coloque eles debaixo da aprovação de Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. Versículo 4. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifam os vossos campos clama, e os clamores daqueles que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor Sabaoth. Senhor dos exércitos seria a tradução, né? Então olha só, seja justo quando você paga o salário para o seu empregado, porque Deus está vendo aqui. E é interessante que em Colossenses fala sobre isso, em Efésios fala sobre isso,
Fala, olha, o empregado deve trabalhar direito, não somente à vista, procurando fazer as coisas certas, servindo como ao Senhor. Vós, patrões, dê o salário justo, não pegue e fique fazendo ameaças. Ou seja, Deus está falando, seja justo com o que você paga. Porque Deus está vendo. E se você estiver tirando dele o que é justo, o que é direito, para aumentar a sua riqueza, Deus vai pesar a mão. Versos 5 e 6. Viveste em prazeres sobre a terra, e vos deleitastes. Nutristes os vossos corações, como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Não viva nos prazeres. E aí ele fala, alguns, pela ânsia da riqueza, cometeram injustiças contra as pessoas. Tiraram o que elas não tinham. Alguns os levaram aos tribunais, alguns os mataram para pegar a propriedade para si. Lembre-se que tem um Deus no céu que vê tudo isso. E aquele que ama o Senhor, ele é piedoso nesse mundo. Ele pratica a verdade, ele pratica a sua fé e ele não vai fazer essas coisas. Versos 7 e 8. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Que é a última chuva. Chuva serôdia é aquela última pancadinha que ajuda o fruto a ficar o grão adequado. Então, ele fala o seguinte, se você quer que o Senhor venha, lembre-se da lavoura. Por mais ansioso que você esteja, o fruto só vai vir na época certa. Planta hoje, vai vir as chuvas, vai crescer, vai granar, vai chegar o dia de você colher. Não adianta apressar. A vinda do Senhor é do mesmo jeito, vai vir no dia que o Senhor tem preparado para isso. Então, seja paciente e fortaleça o teu coração na esperança, na certeza que o Senhor vai vir. E como diz Apocalipse capítulo 22, fala assim, eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão. Então ele está vindo, eu vou ser paciente, porque vai ser no dia que ele estabeleceu, não no dia que eu quero. E eu vou fortalecer o meu coração nessa certeza e nessa esperança, porque um dia eu vou encontrar com ele. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Jesus está voltando, o juiz está chegando, eu vou dar conta para ele. Filipenses capítulo 4, Paulo fala isso, perto está o Senhor. Então resolva os seus problemas. Evódia e Sintique, que estavam brigados lá em Filipos, resolvam suas diferenças. O Senhor está chegando. Então, não fique se queixando, não fique falando mal um do outro. O Senhor está vindo, eu vou dar conta para Ele. Quer saber? Eu vou fortalecer o meu coração no Senhor, na certeza da vinda dEle. Eu vou ser paciente, em vez de ficar perdendo tempo brigando um com o outro, porque eu sei que eu vou ter que dar contas a esse Senhor. Ele é o justo juiz. Ele sabe, eu não vou poder esconder nada dEle. Versos 10 e 11. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Então, ele pega o exemplo. Seja paciente e perseverante, porque o Senhor tem misericórdia. Lembre-se do exemplo dos profetas. Lembre-se do exemplo de Jó, que perde tudo e depois Deus o abençoa, mas ele passa pela aprovação de uma forma muito forte, não foi? E é interessante quando a gente olha a história de Jó, no capítulo 1, Deus fala o seguinte, não tem ninguém igual a Jó, homem íntegro diante de mim. Não é diante dos outros, de Deus. Aí ele perde tudo, sofre problemas, a mulher criticando, doença, perde os filhos, perde as coisas, os amigos acusando, não, você deve estar em pecado, você deve ter feito alguma coisa errada. E aí depois, no capítulo 42, ele diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio da aflição, ele que já era um homem íntegro, que Deus diz que não havia ninguém igual a ele na terra, mas no meio da provação, ele persevera no meio da provação.
e recebe depois a maior bênção. A maior bênção não foi receber os bens de volta, não foi receber o dobro do que ele tinha. A maior bênção é que no meio desse processo, ele chegou perto de Deus, ele conheceu mais a Deus. No capítulo 1 a gente estudou, olha, tende por motivo de grande alegria o passar-se por várias provações. Porque a prova da vossa fé vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter trabalho completo, para que sejais irrepreensíveis diante dele. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor reservou àqueles que o amam. Olha para a história de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sejamos pacientes e perseverantes, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é compassivo. Verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, o vosso não, não, para que não caias em condenação. Tem gente que, porque a palavra dele não vale nada, ele tem que jurar por tudo. Mas nós devemos ter uma prática cristã de tal forma que quando nós falamos, as pessoas confiam no que nós falamos. Porque elas veem em nós um caráter. Elas veem em nós uma pessoa de confiança. Não porque somos melhores que ninguém, mas porque o Senhor mudou as nossas vidas. Então seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja uma pessoa constante na sua palavra. Seja uma pessoa constante no seu caráter, para que as pessoas possam olhar e ter confiança. Verso 13. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Então, alguém está aflito? Vamos orar. Porque é na oração onde nós nos lançamos diante de Deus. Onde nós abrimos o nosso coração. E onde encontramos Deus chegando e nos ajudando na nossa dificuldade. Nós estudamos em Hebreus, capítulo 4, verso 16, que fala: cheguemos, pois, com confiança diante do trono de graça. E lá nós encontramos o quê? Misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. Nós vamos para o livro de Salmos e nós vemos os salmistas reclamando, chorando diante de Deus, mas encontrando na presença de Deus a resposta para os seus dilemas, a solução para os seus problemas. Então, está alguém sofrendo? Vamos orar. Está alguém feliz? Vamos louvar a Deus. Vamos cantar agradecendo pelas grandezas de Deus e pelo que Ele tem feito por nós. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, alguém está doente? Vamos orar por ele. E aí cita duas práticas interessantes aqui. A primeira é falar de ungir com óleo. A unção com óleo ela tinha dois sentidos, o terapêutico e o simbolismo diante de Deus. O simbolismo era de submissão a Deus. Por exemplo, o rei, quando ia ser ungido com óleo, colocando sobre ele uma autoridade. Quando vão orar e colocam o óleo sobre a cabeça, está sendo uma transferência de autoridade. Deus está ali trabalhando no meio daquela situação. Mas o óleo tinha propriedade terapêutica. Ele também servia como, o azeite de oliva servia como remédio. Traduzindo para nós o seguinte: você está doente? Confie em Deus, em primeiro lugar de tudo. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Segundo lugar, não é errado você passar o óleo. Não é errado você tomar um remédio ou você ir no médico. Mas a sua confiança tem que estar em Deus. 15 e 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. É interessante que ele fala o seguinte: a oração feita ali naquele momento, o Senhor o levantará. Primeira coisa, quem cura é Deus e não o presbítero, não o líder, não a pessoa. É Deus que vai levantar. A questão não é a oração e o poder dela. A questão é o poder do Deus quando eu oro me submetendo a Ele, me colocando diante dEle, pedindo pela misericórdia dEle. É Deus que levanta, não um ser humano. A segunda questão é o seguinte: às vezes, em algumas situações,
A doença, ela pode ser fruto de um pecado que a pessoa cometeu, e aí quando ela fala assim, não, eu sei porque eu estou sofrendo, ela vai saber. É porque eu fiz isso. E aí naquela hora ela confessa o pecado é perdoado e ele é curado. Então é coisa muito, muito específica. Primeiro, que a gente tem que ver o primeiro cuidado. Não é porque alguém está doente que eu vou dizer que ele pecou. Lembra quando Jesus está passando, tinha um rapaz cego lá, e aí já perguntam para ele, quem que pecou para ele ser assim, ele ou os pais? Jesus fala, nenhum dos dois. Então, a gente tem que tomar um cuidado de ter o equilíbrio de que não podemos dizer que alguém está em pecado só porque está doente. A doença é fruto do pecado, mas do pecado original lá. A doença entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva e nós escolhemos isso. Agora, existem algumas coisas muito, muito específicas que a pessoa vai saber que pode ser que ela está doente por causa daquele pecado que ela cometeu. Eu vou pegar um exemplo bem drástico que seria mais fácil. O cara pega, pula a cerca, vai onde não deve, pega uma doença grave que vai contaminar a mulher, pega uma doença venérea, ele sabe que ele está sofrendo aquilo por culpa do seu pecado. Tem outras coisas mais. Então, a gente tem que ter equilíbrio nisso aqui. É bíblico, é certo, mas a gente tem que ter o equilíbrio para fazer as coisas da forma como Deus diz e não aumentar ou diminuir aquilo que ele diz. E aí ele termina esses versos dizendo, a oração de um justo pode muito ser de sua eficácia. Não porque a pessoa é poderosa, mas porque Deus é poderoso. E aí ele vai dar o exemplo de Elias, versos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, Elias orou, não choveu na terra por 3 anos e meio, ele orou de novo, voltou a chover. E aí cita que Elias era melhor que a gente, diz que ele era pessoa sujeito às mesmas fraquezas que nós. Se nós olharmos a história de Elias, nós vamos ver que Deus usou Elias em muitas coisas realmente. Mas, por exemplo, no capítulo 19 de Reis, fala que ele entrou numa depressão profunda, quando Jezabel disse que ia matá-lo. E ele pediu a morte assim. Pessoa sujeita às mesmas fraquezas que nós. Mas quando ele confiou em Deus, Deus agiu de forma poderosa. Nós somos pessoas fracas. Mas quando nós confiamos em Deus, nós vamos ver o poder dele agindo nas nossas vidas. As pessoas oram, Deus, eu quero um carro. Mas poucas oram, Deus, me faça uma pessoa mais humilde, me livra do meu orgulho, me livra dos meus pensamentos maus, me livra da minha arrogância. Deus, me ajuda a ser mais humilde dentro da minha casa. E se nós orarmos, Deus é poderoso para agir. Pessoas fracas, como Elias e nós, um Deus poderoso, que age quando ele tem um propósito. E quando nós pedimos bem, ele ouve as nossas orações. O problema é que muitas vezes nós pedimos mal. Versos 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você viu que alguém se desviou do caminho de Deus, vamos pensar, repassar tudo que ele estudou no livro de Tiago. Deus quer que a gente seja perseverante na aprovação. Deus quer que a gente seja praticante da verdade. Deus quer que a gente seja ponderado com a língua. Deus quer que a gente seja piedoso nesse mundo, certo? Mas alguém se desviou da verdade. Em vez de a gente ficar falando mal dele, em vez de ficar apontando o dedo, em vez de fazer fofoca sobre ele, vamos ajudar ele a voltar para o caminho. Convertê-lo do caminho errado, trazer para o caminho certo. E Deus fala, quando você faz isso, você ajudou aquela pessoa. E cobriu uma multidão de pecados, porque Deus o perdoou. E você ajudou a evitar a cometer um monte de coisas erradas que ele poderia cometer. Então somos chamados a ajudar aquele que se desviou do caminho, ajudá-lo a voltar para o caminho, para que Deus seja glorificado. Vamos, olhando a palavra de Deus, vamos aprender
a ser pessoas que vão olhar na hora da provação e buscar em Deus. Vamos ser perseverantes na provação. Vamos ser praticantes da verdade. Vamos ser ponderados com a língua. E vamos ser piedosos neste mundo. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos